O Ministério da Saúde informou que o Brasil agora tem 11 casos suspeitos do novo coronavírus. Segundo o governo, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento. 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia de coronavírus, chegaram ao Brasil na noite de sábado. As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira com os repatriados aterrissaram a 1h48 da manhã e a 1h42, aliás, 1h52, no aeroporto de Fortaleza para reabastecimento. Eles permaneceram no local até as 3h25 e seguiram para Anápolis, em Goiás, onde ficarão em uma quarentena de 18 dias. Antes de Fortaleza, houve escalas em Varsóvia, na Polônia, e Las Palmas, na Espanha. O Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, divulgou neste sábado uma nota para agradecer os governos da Espanha, da Polônia e da China por terem permitido os pousos dos aviões brasileiros nesses países. José Maria, de qualquer maneira, dá para dizer que foi um sucesso essa operação aí, conduzida pelo Ministério da Defesa e pelo Exército, para trazer de volta ao Brasil essas pessoas que estavam lá em Wuhan, no epicentro da crise, né? Você disse muito bem, foi uma operação realizada pelo Ministério da Defesa com apoio do Ministério da Saúde e Ministério das Relações Exteriores. Esse comando foi considerado como uma missão real e não de treinamento, e que acabou jogando luzes sobre a importância de se equipar as Forças Armadas e de se ter uma proposta séria de defesa do país. Olha, o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu, e isso só veio à tona agora, né, de que a FAB, Força Aérea Brasileira, está deficiente, está mal equipada, não possui, por exemplo, uma aeronave que possa fazer uma viagem longa assim. Se for um voo de 40 horas, né? Um voo que teve várias escalas exatamente por deficiência do equipamento. Então, é preciso resolver isso. E aí, reacendeu, Vitor, e essa é a novidade, o velho debate sobre o sucateamento das Forças Armadas. Olha, recentemente, a Venezuela se armou, comprou caças, comprou o carro de combate. Eu conversei recentemente com militares que lidam com informação, dizem que ninguém tem certeza de que esses caças e esses carros de combate estão operando até por deficiência de manutenção, eles demandam manutenção. Então, ninguém sabe exatamente qual é o poderio da Venezuela. Mas o certo é o seguinte, eles gastaram tanto dinheiro, isso no governo anterior, né? Quando ainda tinha dinheiro do petróleo, que houve um desequilíbrio aqui na América do Sul. A Venezuela ficou de tal maneira forte que os outros países, se agissem da mesma forma, poderiam provocar aqui uma corrida armamentista muito forte e armar a América do Sul. Tamanha a irresponsabilidade do governo da Venezuela, que vem investindo em lugar errado, o povo passando fome e comprando armas. Ninguém sabia exatamente para quê. Agora a gente sabe, é uma tentativa de se perpetuar no poder, né? Um poderio das Forças Armadas sobre a própria população e não a ameaça externa. Mas voltando à operação, o Exército utilizou o batalhão de guerra biológica e a todo momento dizia, isso não é um treinamento, é uma situação real. E o batalhão treinado para a guerra biológica foi responsável por uma parte muito importante de cuidados ali, desinfecção das aeronaves, que inclusive são auxiliares ali às aeronaves que servem ao presidente Jair Bolsonaro, à presidência da República, né? E houve todo um trabalho e uma demonstração de organização e inclusive de treinamento, porque foi muito bem sucedido o projeto e a missão foi cumprida. Os 34 brasileiros estão reclusos lá de uma forma decente, isolados, né? E legalmente contidos, com o apoio de psicólogos, sendo analisados 3 vezes, examinados 3 vezes ao dia, né? E a cada dia que passa há um alívio por diminuir muito, né, a possibilidade de doenças, de volta de sintomas do coronavírus. De qualquer forma, foi muito importante um teste para as Forças Armadas e também chamou a atenção e uma demonstração de que é preciso, sim, também cuidar da nossa defesa,
né? Todos os oficiais generais reclamam aí da situação das Forças Armadas. E este foi um momento que ficou muito claro ali a dificuldade, mas em compensação a competência para realizar a missão. E só reiterando, agora são 7 casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco um outro balanço atualizado, dizendo que são 7 casos suspeitos e que desde o começo dos alertas o Brasil já descartou 32 casos suspeitos e não há nenhum caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. Fala, Augusto. Eu começo a ver com otimismo aí o combate a esse coronavírus. Acho que logo vão descobrir como tratar, né? Como conter isso aí. Já parece que o número de mortos já é superior ao da mais recente epidemia ou pandemia, não sei qual é o termo exato aí, quando atinge essas proporções, ocorrida em 2004. E eu acho que as consequências não serão tão funestas quanto poderiam ser, tanto em número de óbitos quanto em consequências aí negativas no campo da economia. Acho que vai melhorar. Agora, o que mais me encanta nisso aí se é possível usar a palavra aí no meio de uma tragédia, é a competência com que o Brasil agiu e a naturalidade com que as nações se solidarizam nesses momentos, né? Existe a lenda de que jornalista gosta de notícia ruim porque isso vende. Não vende, não. Notícia boa vende mais. Se você noticiar o começo de uma guerra, você vai vender muito jornal. Ou vendia-se há algum tempo. Agora jornal não serve de parâmetro para nada. Mas se você noticiar uma guerra, a notícia do começo de uma guerra vende muito mais a notícia de que a guerra terminou. Sempre foi assim. Então o ser humano, que tem defeitos de fabricação que todos conhecemos, também é capaz de mostrar o seu lado luminoso nesses momentos. Quer dizer, é um pequeno gesto, mas é muito bonito você trazer poloneses, seja qual for o governo que esteja no poder na Polônia, você traz os poloneses suspeitos de terem sido contaminados, né? Estão sob suspeito, você traz e entrega em Varsóvia aí para as famílias, né? E para o governo da polonês cuidar. Esses pequenos gestos devem ser ressaltados num mundo tão carregado, né, de más notícias. E é para ser saudada mesmo a competência e a agilidade com que o governo soube agir neste momento. Você quer falar, Zé? Sim. Olha, Augusto, nesse lado aí, eu fiquei sabendo que, em nome do presidente da China, Xi Jinping, representantes do governo ligaram aqui para o Brasil. A interlocutora é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E aí, com 2 pontos importantes. O primeiro pedido dos chineses, isso é um pedido oficial, é para que o Brasil ficasse solidário. A China está dizendo que está sofrendo algumas retaliações de alguns países e os chineses estão sendo, vamos dizer, desrespeitados ou até afastados. Muita gente, muita ignorância, achando que o vírus acompanha o chinês. Não é o chinês, é qualquer um que estivesse lá em Wuhan, na cidade do epicentro. Não é o chinês, é qualquer um, inclusive brasileiros. Por isso que os brasileiros estão isolados, né? Então, não tem nada a ver. Então, a China pediu, primeiro, solidariedade e, em segundo lugar, declarou formalmente assim que é preciso preparar os produtores de proteína animal aqui no Brasil, principalmente suína, né? De que a China vai precisar de importar carne suína. Isso é uma boa notícia, né? Mas não deixa de ser um momento trágico e de solidariedade, sim. É isso aí.